Bom dia, pessoal! Eu sou Emanuele, Manu, aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Sou doutoranda em teatro na UDESC. Eu escolhi por falar um pouco mais rapidamente do meu trabalho, já que somos muitas pessoas, colegas aqui na equipe desse GT, que eu estava minha primeira vez na Brás, estou super ansiosa para conhecer todo mundo. Então eu vou fazer uma coisa mais sucinta e vou deixar aqui na descrição do meu vídeo um drive onde tem fotos e vídeos dos trabalhos e das minhas fontes, minhas referências que eu vou falar para quem quiser depois se interessar e olhar com mais calma, e também meus contatos para a gente se seguir depois e continuar aí em rede. Eu sou artista que trabalha com muitas frentes, desde atuar, dirigir, também sou curadora, também sou produtora, já sou gestora, enfim, muitas horas, né, professora e tudo mais. Mas hoje eu escolhi falar um pouco da minha pesquisa de doutorado, né, para a Abrace, que ela está mais voltada para a parte prática e teórica, né? Eu investigo uma ideia que chamo de montagem alegórica, que é uma ideia que vai olhar para como a gente cria a imagem em cena. Me interessa trabalhar com teatro de rua, e com o teatro, as linearidades do teatro, ou seja, o diálogo com o cinema, o diálogo com artes visuais, o diálogo com intervenções. Na minha pesquisa de doutorado estava previsto montar um novo trabalho na rua, como não deu, eu vou falar, por conta da pandemia, eu vou falar, por enquanto eu estou falando de trabalhos que eu já fiz, e aí passando a pandemia, ou melhor, chegando a vacina, eu vou fazer essa experiência prática. Então, eu elaboro essa ideia de montagem alegórica a partir de um artista chamado Walter Benjamin, que é um escritor e pensador, enfim, alemão, que trabalhou e produziu muito próximo da arte também durante o avanço do nazismo, né? E ele tinha 4 conceitos, que era alegoria, história, linguagem e imagem dialética. Tem outros também, mas digamos que esses 4 são os principais para mim. Que eu, desde que comecei a pesquisar eles lá na graduação, comecei a ver um vínculo entre esses e a parte prática, né? Porque como eu vim de teatro de grupo, sempre me interessou muito ver como colocar as teorias nas práticas, a teoria na prática. Então eu comecei a desenvolver essa ideia de montagem alegórica a partir desses conceitos do Benjamin, em cima de textos bem teóricos, que são as teses sobre o conceito de história, onde ele vai fazer uma crítica e tentar refletir junto, né, uma crítica à esquerda e tentar refletir com a esquerda, né, obviamente ele é um pensador de esquerda, onde que a gente tinha falhado que estava permitindo o fascismo avançar. Super atual, né, um texto de 1940, mas super atual. E um outro texto dele, que é a origem do drama trágico alemão, que é a tese de livre docência que ele fez para entrar na escola de Frankfurt, onde ele vai falar um pouco mais da teoria dele da alegoria. Ele tem outras obras conhecidas, Passagens, a obra de arte na sua era da sua reprodutibilidade técnica, mas os meus 2 principais são esses, são as teses sobre o conceito de história e a origem do drama trágico alemão. Me interessa falar da prática e trazer para esse GT também a discussão um pouco de como colocar essa teoria em prática, e essa teoria que ela é essencialmente política, ela traz questões espirituais que o Benjamin traz nas teses, mas hoje aqui eu vou falar um pouco do que me interessa, que é ver essa poética da imagem, da dramaturgia do espaço, de como o espaço interfere na dramaturgia, na construção de imagem. E quando eu digo espaço, eu digo de todas as texturas de som, luz, cor, das pessoas que estão na rua, ou enfim. E aí eu vou falar um pouco, aí vou deixar aqui para vocês, né, para não falar muito mais, de projetos que eu participei, onde eu desenvolvi um pouco essa ideia de montagem alegórica. O primeiro foi o espetáculo Baden-Baden, que foi direção do professor Vicente Concílio durante a minha graduação, que era também o trabalho de doutorado dele na USP, orientado pela professora Ingrid Coldella, onde eu fiz que eu não chamo de personagem, mas a alegoria da queda, que foi a minha primeira construção alegórica, né, que era um figurino instalação, mas que eu chamo de máscara de corpo inteiro, que eu atuava, eu criei junto com o meu grupo de pesquisa em imagens políticas. A Baden-Baden foi a primeira experiência. A segunda, e daí dela veio meu TCC, enfim. A minha segunda experiência foi o espetáculo Quando Todos os Acidentes Acontecem, que é onde eu experienciei essa ideia de montagem alegórica na construção da dramaturgia e como foi construir uma dramaturgia que vinha a partir, sim, de livros de literatura, do Manuel Ricardo de Lima, que é o autor,
mas também via do jogo dos atores com o espaço. E às vezes o próprio espaço trazia ideias, e, aliás, trouxe muitas das ideias e construiu essa dramaturgia do espaço, dessa imagem alegórica. E também a dramaturgia, a concepção cenográfica, né, toda a direção de arte, que foi feito junto com a professora Fátima Costa de Lima, com o diretor de arte Leandro Lunelli e comigo, que também tinha como pensar a alegoria nessa cenografia, e também acabava influenciando no trabalho de iluminação e som e direção, light design e ambientação sonora com a Edra Rockenbach e outros tantos artistas colaboradores, né, atores. Tinha também uma alegoria como personagem, entre aspas, né, como atuação, digamos assim, que era do Lucas Dalben. Então, no Acidentes, eu aprofundei mais essa ideia de montagem alegórica, que eu vou deixar as fotos para vocês entenderem. E, por fim, o último trabalho, que foi um filme que eu fiz depois do Acidentes, que era um filme intervenção, filme performance, né? Às vezes o grupo trabalhava intervenção, às vezes performance, que chama Doc City Money, que é um filme que a gente fez em plano sequência, né? Sem cortes, gravou já interação na rua, de uma outra alegoria que eu fiz, a partir de resquícios das antigas, que era a alegoria da queda do capitalismo aqui em Florianópolis mesmo. Era uma crítica à cidade de Florianópolis, enfim. E basicamente é isso, assim. Como já foi 6 minutos e 31, eu não vou entrar tanto nos pormenores, mas a minha pesquisa, ela fala um pouco sobre isso. Ela tem um viés para pensar uma arte que é uma arte política, não necessariamente, às vezes, só de bandeirada, né, mas uma arte, digamos assim, pensando como a gente pode, na construção da imagem, oferecer uma outra história, ou abrir a história, né, como diz a Ganyaban lendo Benjamin, como a gente pode construir um outro espaço para frear o fascismo e fazer a história dos vencidos ser redimida e construir um outro tipo de sociedade, né. É muita coisa, muita informação, mas acho que se vocês olharem as fotos do trabalho, eu não entendo muito dessas coisas de vídeo, então eu não consegui fazer uma transmissão aqui para vocês com as fotos. Mas se vocês olharem um pouco ali, vocês vão entender de qual que é essa ideia de dramaturgia de espaço, de construção de uma imagem que seja política e que consiga ser alegórica, né? Porque nem toda imagem que a gente constrói é dialética e nem toda imagem dialética consegue ser alegoria. É basicamente por aí a minha pesquisa. Falei muito, mas estou dentro do tempo. É um prazer, sigam o meu grupo, o Grupo Imagens Políticas, a gente está no Instagram, tem site. Meu nome é Emanuele Weber Machello, vou deixar ali embaixo também o meu Instagram, isso tá até engraçado, né, parece aqueles canais. Mas, enfim, é isso, tô doida pra conhecer o trabalho de vocês, obrigada, um beijo.